Recentemente nós montamos um setup para testar o 14700K, cujo setup está aqui do meu lado, e nele nós utilizamos aí um water cooler da NZXT, que é o modelo Kraken 240 Elite RGB, que, diga-se de passagem, é um excelente water cooler, né? A gente falou um pouco mais por cima ali, alguns detalhes que tem nele, e esse vídeo é exclusivamente para falar sobre ele e, claro, aproveitar aqui para mostrar para vocês qual tipo de setup adequado para utilizar esse modelo de water cooler, né? Que, diga-se de passagem, tem aí uma tela que, olha, tem uma qualidade sensacional, e mais do que colocar GIFs ou algum tipo de vídeo, como tá rolando um GIFzinho ali, é você também ter a informação direto ali no seu setup, sem precisar ficar abrindo o software. De repente está no jogo ali, você quer ver como é que tá a temperatura, tudo isso você consegue configurar, e eu vou mostrar tintim por tintim para vocês, inclusive o software, né, que é o que é capaz de fazer tudo isso, que é o NZXT CAN. O Kraken em questão que nós estamos aqui é o de 240mm, porém tem outras versões também, de 280, né, que viria 2 fãs de 140, e de 360, que acompanha 3 fãs de 120mm. No nosso modelo aqui temos aí 2 fãs de 120mm, é possível fazer push and pull, né, caso você queira adicionar outras fãs, ou até mesmo comprar um kit parecido com esse da NZXT para combinar e tudo sincronizar. A tela é de 2.36 polegadas e ocupa praticamente todo o espaço disponível da bomba, né, o que é excelente para você botar uma informação ali e conseguir visualizar ela até mesmo com uma certa distância, tá? E olha, fica bem bonito, porque ela consegue ter uma luminosidade bem bacana, então qualquer tipo de informação que você colocar ali, você vai conseguir visualizar com facilidade. E dá para ajustar também, né, esse nível de brilho, tá? Então, não é só um water cooler para refrigerar o processador, é mais do que isso, né? Ele tem outras funcionalidades, levando o water cooler ao próximo nível, tá? Então, nós instalamos aqui no nosso setup, que é um setup aberto, né? As fãs aqui, muita gente gosta de saber se tá jogando um ar para frente, para trás, para o lado, para o outro. No nosso caso aqui, né, está pegando um ar aqui de fora e jogando para o radiador, saindo pela parte de baixo, né? Que ficou uma certa abertura aqui, tá? Então, esse é o esquema que nós montamos no nosso water cooler. Ele tem disponível na versão branca e também na versão preta, né? O nosso modelo é a versão white, e para você que quer montar um setupzão todo black, né? Full black também tem disponível, seja do 240, 280 e 360mm, tá? Ele é compatível não somente com a LGA 1700, que é o nosso caso que estamos testando aqui, mas também já é compatível com a M5, inclusive o mesmo suporte serve tanto para a M5 quanto para a M4, basta você virar, né, o espaçador que acompanha aí, e é bem descrito ali na etiquetinha, mostrando o desenho para qual lado você vai montar no M5 e qual lado você monta para o M4, né? E é compatível com outros modelos da Intel também, LGA 1151, 56, 55 e por aí vai. Então é bem completo. O Threadripper também, que, diga-se de passagem, é uma plataforma que quase a gente não encontra, né, suporte, porque tem um bracket específico, mas suporta também o Threadripper, caso você queira utilizar, tá? As duas fãs que acompanham aqui são de 120mm e é o modelo F120, né, que consegue atingir até 1500 RPM, né, dando ali mais ou menos 52.4 CFM, né, que é o famoso fluxo de ar, tá? Suficiente para dar conta desse sistema, né? Obviamente que ela não vai ficar em rotação máxima o tempo todo, né? Inclusive aqui está no modo automático, ela vai gradativamente aumentando a rotação conforme a temperatura, né? Esse water cooler, por padrão, sem você instalar nada, nenhum tipo de software, ele já mostra na tela a temperatura do líquido, e é através da temperatura do líquido que ele vai se basear para aumentar ou diminuir a rotação das fãs, né? Dá para você alterar esse tipo de comportamento, né? Por exemplo, definindo como o sensor de temperatura do processador, que geralmente, né, oscila muito mais rápido, né, do que o líquido do water cooler, que vai variar também de acordo com a temperatura ambiente que você estiver utilizando ele. Então, é interessante você observar, né, como ele mostra a temperatura do líquido, para você ver como que, de fato, a temperatura ambiente influencia diretamente na temperatura como um todo do PC, né? Então, por exemplo, você está no ambiente com ar-condicionado, bota o ar-condicionado ali no 23. Geralmente o líquido vai ficar ou no mínimo 23 ou mais ou menos uns 25 graus, né? Então fica 1 ou 2 graus acima ali. Agora, se está num ambiente extremamente quente,
quente, nitidamente em idle você vai ver que o teu water cooler o líquido vai ficar, mas por questões do próprio ambiente que está quente, né? Então ele acaba influenciando diretamente, tá? Então por isso que é interessante você ter um ambiente adequado para utilizar, um gabinete também. A gente utiliza aberto aqui para ficar mais fácil, porque a gente está sempre trocando de peça, né? Mudando os componentes, então fica mais prático para a gente estar sempre fazendo esses updates, tá? Mas uma case bem ventilada também é muito bem-vinda para qualquer tipo de sistema de refrigeração, para você manter, né, tudo aí frio, geladinho. Eu ia falar geladinho. Ainda um pouco sobre a tela, que é um destaque desse modelo, ela possui uma resolução de 640 por 640 pixels, tá? E ele consegue atingir aí cerca de 690 candelas por metro quadrado, né? Que é basicamente o seu brilho. É bastante coisa. Tem muitos monitores por aí que é 250 candelas, só para você ter uma forma de comparação. Ou seja, é muito mais brilho do que muito monitor por aí, tá? Obviamente que num espaço bem menor, tá? Mas é bastante brilho justamente para que você consiga colocar qualquer tipo de conteúdo ali e visualizar, né, com perfeição, até porque se não tivesse tanto brilho assim, talvez você não ia conseguir enxergar o conteúdo que você está colocando, seja ele um GIF, como nós colocamos ali, ou até mesmo a informação estática, né, mostrando a temperatura da CPU, da GPU, as duas ao mesmo tempo, ou alternando entre essas informações, um GIF, uma informação de notícia, porque dá para fazer tudo isso que eu vou mostrar para vocês já já. E o que impressiona bastante é a durabilidade dessas fãs presentes aqui no Kraken Elite 240mm. Ela consegue atingir aí cerca de 6 anos de durabilidade, ou até mesmo 60 mil horas, né? Então é bastante coisa, dá para você utilizar o setup tranquilamente sem pensar em trocar essas ventoinhas, né? Daqui a 6 anos, provavelmente vai ter umas ventoinhas bem cabulosas por aí, não sei como é que vai estar a tecnologia, provavelmente vai ter coisa bem top por aí, tá? Então 6 anos é bastante tempo, então dá para ficar bem tranquilão. Bom, em relação à instalação, eu particularmente que monto vários PCs, sempre, né, olho esses detalhes, porque realmente, dependendo da quantidade de PCs que você vai montar, se for uma coisa muito complicada, acaba atrasando seu tempo. Nesse caso, o Kraken Elite 240mm foi bem tranquilo de montar. Eu já estava acostumado com outros modelos da própria empresa, né? Mas é bem intuitivo também. O manual vem bem completo as informações, mostrando qual o tipo de parafuso que você vai utilizar, o standoff, qual o backplate, né, que é utilizado para fazer a montagem, seja para AMD ou para Intel. Então é bem facinho de montar, tá? A única questão que você, na hora de montar, você pode, assim, meio que ser livre de definir isso, né? Essa seria a bomba, né? No nosso caso, colocamos a mangueira voltada para cima. E o legal é que dá para você ajustar também o posicionamento da tela, né? O próprio NZXT-CAM, ele mostra a bomba e mostra onde está a saída da mangueira e você define ela do jeito que você quiser. Então, num PC convencional, de repente, as mangueiras voltadas para baixo ou para cima seria outro tipo de opção. É porque, assim, no LGA 1700, algumas placas-mãe, ela tem o VRM tão espesso que aí ela ocupa muito aquele espaço, então você não consegue colocar muitas vezes essa mangueira voltada para a esquerda. Na direita, se você quiser colocar os 4 slots de memória, talvez vai ficar muito justo também, então muitas vezes vai sobrar ou a parte para a mangueira sair para cima ou ela para sair para baixo. Normalmente nos setups que a própria NZXT vem divulgando e tudo mais, a mangueira está sempre voltada para baixo, tá? E assim, tem uma excelente construção, não precisa ficar com medo dessa mangueira estourar, qualquer coisa assim do tipo, porque é bem construído, né? E também um detalhe bem bacana, né? Ela tem uma malha aqui que protege bem, né? Debaixo dessa malha tem a mangueira em si, tá? E ela é bem maleável, então você consegue, né, ajustar a bomba ali no posicionamento que você quiser. De repente, numa limpeza, você não vai precisar remover a bomba por inteiro, que é só tirar o radiador para passar um pincelzinho ali mais fácil. Dá para você fazer isso porque ela é bem maleável, né? Não tem nada de risco assim de você, de repente, da forma que você estiver pegando, de acabar esticando, envergando, alguma coisa assim do tipo. É um acabamento muito bem trabalhado e muito bonito, diga-se de passagem, né? E também essa cor toda white aqui deu um charme a mais para esse modelo. Ele acompanha uma controladora que você pode, na verdade, você vai ter que ligar, né? As duas fãs mais a bomba, né? Então ele vai controlar essas 3 informações com o próprio controlador da NZXT. E aí você precisa conectar um cabo USB 2.0 interno. Como ele precisa de 2 conexões, ele já vem um splitter USB 2.0, então um desse vai ser conectado na placa-mãe, que é o splitter, e ele tem 2 saídas, né, ou 2 entradas. E aí você conecta a bomba em uma delas e essa controladora na outra, porque ele consegue funcionar ou somente a controladora ou a controladora da bomba em si, né, a tela e tudo mais, ou essa controladora que mexe com a parte de iluminação. Então, você tem essas 2 conexões para fazer e como vem o splitter,
dá para ficar sossegado, porque se fosse sem o split, você teria que ter duas conexões USB 2.0 presentes na sua placa-mãe. Com o splitter fica muito mais fácil. Geralmente as placas têm pelo menos uma conexão, então dá para conectar essas duas tranquilamente, né? E aí fazendo isso, aí sim, no NZST-CAN ele vai reconhecer e a partir daí você já consegue ter disponibilidade de firmware para atualizar quando houver necessidade e fazer todos os controles e, claro, salvar tudo isso também na memória interna que tem nele. Então, galera, um software obrigatório para utilizar com o Kraken Elite e outros produtos também da NZXT é o NZXT-CAN, que é esse softwarezinho aqui, tá? Ele já existe há um tempo, né? Ele vem sempre sendo atualizado, ele tem outras funcionalidades, como por exemplo o monitoramento do seu PC, ele mostra as informações na tela com o MS Afterburner, tá? Isso daqui são features independentemente se você tiver com o Kraken Elite aqui, tá? O que nós iremos mexer aqui mesmo está aqui, ó, na aba Iluminação e resfriamento, né? Olha só. Ele já mostra aqui a temperatura, né, do CPU, temperatura da GPU e a temperatura do líquido, que nesse exato momento está a 29 graus Celsius e o processador 33, né? Então, veja que o líquido sempre vai estar mais frio, né, do que o processador, e quanto mais frio ele tiver, mais frio também ele consegue manter o processador. Aqui de cara a gente já consegue alterar o perfil da bomba. E olha só, já dá para a gente visualizar aqui como que funciona esse perfil silencioso, que basicamente vai manter em 60% a rotação da bomba até chegar aos 50 graus Celsius. Passou dos 50 graus Celsius, antes de chegar nos 60 já vai estar em 100% de rotação e vai manter 100% de rotação até os 90 graus ali e por diante, né? Ou seja, abaixo dessa temperatura, menos de 60% aí, no caso 60% de rotação para ser mais exato. Vamos deixar aqui em desempenho. Ele já cria um perfil totalmente diferente, uma curva de fan diferente, iniciando em 70%, quando estiver ali abaixo de 30 graus, 35 graus, acima disso já sobe um pouquinho para 80% e acima de 55 graus sobe para 100% de rotação. Aqui pode deixar em silencioso, não tem problema nenhum, tá? Até porque, imagina só, a bomba, ela faz o quê? Ela pega o líquido, né, e fica percorrendo esse líquido por todo o sistema. Se o líquido está muito rápido, passando muito rápido, não dá tempo da ventoinha que está ali refrigerando as aletas conseguir, né, fazer essa troca de calor, ou seja, manter a temperatura que sai quente do processador, né, da base da bomba ali, quando passa pelo processador, vai pelas aletas, ela chega quente. Então, se o líquido passar muito rápido, não vai refrigerar com eficiência. Então, esse líquido vai acabar voltando para o processador sem estar tão refrigerado assim, tá? Então, um equilíbrio aqui na rotação da bomba é bastante importante, tá? Ao menos que seja um outro tipo de watercooler, que aí tem que ficar em 100% mesmo e não tem meio termo, aí não tem o que fazer. Mas nesse caso, pode deixar em silencioso. A ventoinha já entra numa questão aí mais pessoal de cada um. Aqui, por exemplo, ela fica em 25% até mais ou menos uns 45 graus Celsius. Então, ela vai ficar extremamente lenta, né? Ou seja, mais ou menos aí 700 RPM, tá? E se tiver mais frio ainda, mais devagar ela vai rodar. Ou seja, não faz barulho, não incomoda ninguém e tudo mais. Agora, a partir de 45 graus, ela vai subindo gradativamente, mais ou menos até bater os 60 graus Celsius, chegando em 100% de rotação, né? Então, você pode ir ajustando aqui, ó, por exemplo, eu estou diminuindo aqui, ó, então significa que o líquido, quando tiver em 80 graus, vai manter 40% de rotação da fan e somente quando ele passar dos 80 vai chegar em 100%. Mas como que ele vai saber em que momento é para subir ou diminuir a rotação da ventoinha, né? Tá vendo que aqui tá mostrando líquido 30 graus Celsius? Ou seja, nesse exato momento o líquido está 30, olha só, tá batendo com essa informação. Nesse campo você consegue ajustar, ó, GPU, que tá 50 graus, ou CPU. A CPU tá em 33, então você pode definir qual o sensor de temperatura vai ser utilizado para, né, ter o critério de subir a rotação, né, aumentar a rotação ou diminuir a rotação. Então é bem legal. Ou então basta aqui, ó, colocar o perfil. Se você quiser criar um personalizado e salvar, né, obviamente também você pode fazer isso, tá? A princípio a gente está utilizando aqui no modo silencioso, dá para utilizar bem tranquilo, mas caso você queira ter um desempenho a mais em relação a deixar mais frio o processador, né? Então você pode aumentar a rotação, fechou? Iluminação, que é o que você vai conseguir utilizar aí em relação a personalizar a cor do RGB das ventoinhas e, claro, mudar o LCD também, tá? Nessa abinha aqui, ó, você diminui a intensidade dela, tá? Deixando ela totalmente zerada, tirar a cor, né? Ou deixar 100% iluminada, tá? E desse lado você escolhe o perfil. Você vai definir o perfil aí que você quer manter essas ventoinhas, olha só. Ela aqui está no modo onda de espectro.
aqui embaixo eu posso selecionar outra cor totalmente diferente. Então eu posso ter as duas trabalhando com efeitos totalmente diferentes, tá? E logo aqui embaixo nós temos ali o LCD Display, ou seja, aqui nós vamos mudar as configurações relacionadas àquela telinha que está aparecendo ali no nosso Kraken, tá? Então aqui você pode ver algumas informações, no caso ele está como dispositivo pronto, né? Ou seja, está funcionando ok. Dá para você ajustar o nome, então eu posso colocar aqui, por exemplo, Kraken Elite, né? E eu consigo também, né, diminuir ou aumentar o brilho, né, a intensidade do brilho dessa tela, tá? Aqui sendo 100% e aqui 0%. Do lado direito aqui, nós temos os perfis, tá? Então você tem lá imagem GIF, ou seja, que é essa imagem que está bem... na verdade é um GIF, né? Não está estático, então é uma animaçãozinha. Ou você pode ajustar com, por exemplo, uma informação dupla, ou seja, temperatura da CPU de um lado, temperatura da GPU de outro lado. Dá para deixar essas informações também com um GIF, por que não, né? E olha só, aqui embaixo nós temos aí em Previous Images, ou seja, são as imagens que já foram colocadas posteriormente, né? Ou seja, a galera aqui já foi modificando e tudo mais, então ele vai salvando ali, salva 1, 2, 3, 4, 5, são 6, né? Aproximadamente 6 GIFs, né? Que ele vai salvando, e aí ó, só de eu clicar, ele já muda instantaneamente. Ah, eu quero colocar um novo. Aqui no Gify tem Browse, então você consegue localizar, né? Então, por exemplo, a gente tem o Botafogo, que acabou de perder o campeonato. Botafogo, você põe aqui, ó. Tá fazendo download. A taça vai vir pra cá, ó. Então, aí... salvar. E pronto, olha só. Já foi instantaneamente. Agora, ele tá aqui na primeira posição. Então, putz, quero o Trevor lá do GTA V, ó. Só clicar aqui e rapidamente ele vai. Quero agora do Botafogo aqui, ó, levantando a taça. Clica aqui do lado. E aqui você pode ajustar também a cor do texto, né? Tá branco. Putz, meu GIF ali tem uma cor que não tô conseguindo enxergar. Você pode mudar a cor, ó, olha só. A temperatura ficou vermelha, aqui ficou rosa, amarela e por aí vai, tá? Então você consegue ajustar da forma que você quiser. E claro, você pode criar um perfil disso daqui, né? Aqui tá com o nome padrão, você pode criar outro perfil ou pode utilizar os perfis já pré-definidos aqui da NGXT, que tem o White, Spectrum Wave, NGXT Purple, Red Alert, Vaporware, Mermaid e por aí vai, tá? Tem outra informação também que é bem legal de mostrar para vocês, que é o rodar eclã, que eu comentei, né? A nossa mangueira aqui tá voltada para cima. Então, olha só, no desenho aqui, ó, tá voltada para cima. Mas a mangueira tá voltada para baixo. Aí, ó, basta movimentar aqui, ó, e salvar. Aí ele vai deixar no posicionamento que você quiser. No meu caso, vou voltar para onde estava, né? Porque a imagem fica certinha. Então, é isso aqui que a gente tem que definir, tá? Bom, então é isso, galera. Resfriamento, lembre sempre para trocar a rotação da ventoinha e da bomba. Iluminação, você ajusta aí o display e também os efeitos ou cores das fãs, a RGB aí da NGXT. Então esse foi o tão desejado NGXT Kraken Elite 240mm RGB. Um water cooler que tem uma excelente construção, tem essa feature da telinha que faz toda a diferença, principalmente para você que quer utilizar ali o PC jogando, fazendo qualquer atividade, sem precisar ficar apertando Alt Tab, sem precisar ficar monitorando alguma coisa na tela e atrapalhando. Então no próprio monitor você já visualiza tudo isso, tá? É uma feature bem interessante. Já acompanha a controladora para você conseguir fazer o controle dos RGBs, né? Disponíveis aí nas fãs. E claro, também a controladora que já está embutida na bomba, né? Para você ajustar tudo que está relacionado à telinha, tá? Tanto velocidade de rotação das fãs, brilho da tela, o posicionamento dela, os efeitos, os GIFs que você vai colocar. Então, se você buscou um water cooler com excelente performance, vai montar um setup aí para um Ryzen 9, Ryzen 7, ou até mesmo um i9 ou um i7, essa daqui é uma excelente opção disponível no mercado com essa feature da telinha que faz toda a diferença para você que quer utilizar esse tipo de recurso, não somente refrigerar o seu processador, mas claro, também ter aí as informações disponíveis na tela. Tem um modelo do Kraken, que é a versão não Elite, né, a versão sem esse nome, que ela tem uma telinha também, porém uma telinha bem menor do que essa daqui. Então essa chama muita atenção pela sua tela de 2.34 polegadas, que olha, faz toda a diferença, tá? No gifzinho que a gente coloca ali, ó, ocupa todo o espaço na tela, deixa um charme a mais. Então, é uma excelente opção disponível no mercado aí para você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.